Quando criança eu sempre fui muito agitado, mesmo que o vilarejo onde eu morava fosse pequeno. Sempre dava um jeito de encontrar algum trabalho ou algo para fazer. Alimentava os animais, ordenhava vacas, qualquer coisa servia. E as pessoas me pagavam com algumas moedas, ou me davam milho e feijão. Eu levava isso para casa para ajudar meus pais. Naquela época, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Nunca me esqueço de uma vez em que me mandaram cuidar de umas 8 vacas ao todo. Costumavam levá-las para pastar a uns 2,5 km da última casa. Quando souberam lá em casa que eu ia fazer isso, me pediram para ter muito cuidado. Já fazia tempo que corria o boato de que por aquelas bandas muitos animais desapareciam. E diziam que a culpada era uma mulher que tinha feito seu esconderijo por ali com o diabo. Além disso, comentavam que os poucos homens que tentaram investigar o lugar nunca voltaram. Então, aquilo era considerado perigoso. Eu garanti que teria cuidado, mas para falar a verdade, não dei muita importância. Afinal, se tudo isso realmente acontecia, era durante a noite. Nada poderia me acontecer em plena luz do dia. Afastei qualquer medo, porque com o dinheiro daquele trabalho, minha família comeria por 2 ou 3 dias. Saí de casa por volta das 2 da tarde, planejando voltar antes do anoitecer. Arreando os animais, segui pelo caminho que me indicaram. Quando cheguei ao local, para minha surpresa, já havia outras vacas pastando por lá. Então, para não causar confusão, levei as minhas um pouco mais adiante. Parecia um bom lugar, nas encostas de um morro a 1 quilômetro. Mas desde que chegamos, as coisas começaram a ficar estranhas. Os animais estavam muito nervosos. Alguns nem queriam pastar. 4 vacas ficaram imóveis, olhando fixamente para um mesmo ponto. Aquilo era muito estranho, então também olhei na mesma direção. Ao longe vi a entrada de uma caverna e dentro dela algo se movia. Dava para distinguir uma figura escura, talvez uma pessoa, mas bem alta. Ela se esgueirou para fora e ficou olhando diretamente para nós por alguns segundos. Depois desapareceu. Logo começaram a sair sons estranhos de dentro da caverna. Ruídos que não se pareciam com nada que eu já tivesse ouvido. Por causa daquilo, pensei em recuar um pouco e levar as vacas para trás. Mas elas não se moviam. Pareciam hipnotizadas. E com o peso que tinham, era impossível movê-las à força. De repente, uma das vacas começou a andar direto na direção da caverna. Tentei de tudo para detê-la, fosse no berro ou na porrada, mas nada funcionou. Ela continuou caminhando. Não podia deixá-la ir sozinha, afinal o animal não era meu. Então fui atrás. À medida que nos aproximávamos da caverna, os ruídos iam diminuindo. Faltavam uns 30 metros quando comecei a notar ossos espalhados pelo chão. Grandes e pequenos. Alguns soltos, outros formando esqueletos completos. Eram de todo tipo de animal, e aquilo parecia um depósito de carcaças. Chegamos à entrada e a vaca não parou. Entrou e aos poucos foi engolida pela escuridão. Tentei segui-la um pouco mais, mas a caverna parecia a boca de um lobo. Lá dentro, ossos cobriam o chão. Quis bancar o corajoso, mas só consegui dar mais uns passos antes de parar. Não se via nada. A escuridão era tão densa que parecia que eu tinha ficado cego. Tentei acostumar meus olhos, mas foi impossível. De repente, ouvi ruídos horríveis. Algo estava devorando a vaca. Para fazer aquilo, tinha que ser um animal enorme. Percebendo o perigo, tentei sair correndo, mas bati contra uma parede. Corri para o outro lado e aconteceu o mesmo. Toquei meus próprios olhos para ter certeza de que ainda estavam abertos. Os sons de gritos e gemidos continuavam, até que de repente tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que me gela o corpo só de lembrar. Eu tremia, mas sabia que entrar em pânico só pioraria as coisas. Foi quando senti algo me agarrar. Reagi com um tapa e percebi.
A mão que tentou me pegar era feita só de ossos. Comecei a correr, batendo nas paredes. Sons horrendos me cercavam. Alguns pareciam gemidos humanos, outros uivos, choros de animais, gritos, tudo ao mesmo tempo. Era como estar no inferno. O que mais me desesperava era não enxergar nada. Comecei a rezar em voz alta enquanto tateava, procurando a saída. Não sei quanto tempo fiquei assim, até que ao longe vi uma luz. Então corri com todas as forças, ou como dizem, como alma que o diabo carrega. Consegui sair, mas por outro lado da colina. Olhei em volta para me localizar e quando meu olhar voltou para a caverna, ela estava lá. A mulher. A bruxa. Era muito alta e tão magra que parecia um esqueleto vivo. Nunca vi nada tão assustador. Então corri, sem olhar para trás. Por sorte, segui o caminho certo e consegui chegar à vila. Para encurtar o relato, os donos recuperaram 7 vacas. Já a outra que entrou na caverna nunca mais apareceu. Seus ossos provavelmente se misturaram aos que estavam por lá. A última coisa que soube foi que os homens da região foram em grupo e taparam a entrada da caverna. Nunca descobriram se a bruxa ainda estava lá dentro, mas depois disso, os animais pararam de desaparecer. Hoje de manhã me aconteceu algo muito estranho enquanto eu ia pegar o ônibus para o trabalho e ainda não consigo explicar. Meu nome é Macarena Garcia e sou peruana, embora more no México. Vivo em Guadalajara, embora por questões de planejamento eu tenha tido que me mudar temporariamente para um município mais próspero. Daqueles onde todos os dias a força trabalhadora pega o transporte para ir ganhar a vida de forma honesta. Ontem eu coloquei meu despertador para as 5 da manhã. Tinha que estar no ponto de ônibus às 6h30, mas o alarme nunca tocou. Abri os olhos às 5h55. 5h55, merda. Quase 6 da manhã, disse para mim mesma. Se eu não saísse correndo, ia perder o ônibus. Levantei rápido e fiquei até um pouco feliz porque finalmente os vizinhos tinham acabado com a festa eterna deles. Tinham sido 3 dias inteiros com música, bebida e cantoria até o amanhecer. Alimentei meus gatinhos, peguei minhas coisas e saí como todos os dias. A casa fica longe do ponto de ônibus, então sempre confiro bem para não esquecer nada. Mas assim que cruzei a porta, uma brisa muito estranha bateu na minha cara. Um ar frio, forte, como se alguém tivesse soprado diretamente em mim. Me senti muito estranha. Pensei que era por não ter tomado café e segui andando, quando de repente, como se tivesse saído de um videogame, apareceu um garoto na minha frente. Ele vestia uma camiseta do Chaves, mas muito velha. Tenho o costume de cumprimentar todo mundo como se isso me blindasse de qualquer má intenção. Mas o menino ficou me olhando como se eu fosse a estranha e não respondeu. Avancei alguns passos e algo ali não estava certo. O bairro que eu conhecia não estava ali. Quer dizer, estava, mas diferente. As coisas que com os anos as pessoas foram pintando, ampliando e personalizando, tinha desaparecido. Todas as casas eram brancas e muitas pareciam novas, como quando acabaram de entregar as chaves. Outras estavam apenas em construção. O caminho por onde eu subo todas as manhãs nem existia. No lugar dele havia um matagal enorme, como se ninguém jamais tivesse passado por ali. Parei e meu coração começou a acelerar. O primeiro reflexo foi procurar meu celular no bolso da calça, mas ele não estava lá. Tampouco meu cartão do transporte. Só tinha algumas moedas e minhas chaves. Uma sensação horrível tomou conta de mim. Quis voltar para casa, mas meu corpo começou a doer todo, como se caminhar tivesse se tornado difícil. Vi um carrinho de tamales e me aproximei para tomar um pouco de ar.
O senhor estava ouvindo rádio e diziam que tinha acontecido um terremoto enorme na Turquia. Falavam de danos e mortes. Mas eu jurava que já tinha escutado essa notícia antes. Eu lembrava de anos atrás. Fiquei ainda mais nervosa. Me aproximei do carrinho e olhei para as moedas e cédulas que o senhor tinha. E eram como as que usávamos quando eu estava no ensino médio, bem diferentes das de hoje. Perguntei se eu estava no caminho certo para pegar o transporte elétrico e ele, sem sequer virar completamente para mim, disse: "Aqui não tem isso." As poucas pessoas que passavam por ali me olhavam estranho, como se eu não pertencesse àquele lugar, como se eu estivesse entrando onde não deveria entrar. E então, nesse instante, eu entendi. Tudo estava certo ali, tudo estava normal. Quem não devia estar ali era eu. Dei meia volta e decidi voltar para casa. Depois eu daria um jeito de avisar que estava doente, porque quem ia acreditar em algo assim? Caminhei por algo que parecia uma hora. Um caminho eterno. Meu corpo seguia por inércia porque parte da minha mente reconhecia a rota, mesmo que ela não se parecesse em nada com a que conheço. Subi uma pequena colina e fechei os olhos por alguns segundos. Respirei fundo, uma e outra vez, tentando me acalmar. Me senti tonta, perdendo o equilíbrio, e quando abri os olhos, estava diante do bairro vizinho ao meu, perto da minha casa, exatamente como é todos os dias. Foi como se nada tivesse acontecido. Corri até minha casa e vi que a rua estava bem vazia, mas eu só queria voltar. Queria chegar e ver meus gatos. Quando virei a esquina da minha rua, ouvi de novo a música dos vizinhos. A mesma festa, como se nunca tivesse parado. Entrei e lá estavam meus gatinhos, dormindo no sofá. Também estavam ali meu celular, minha carteirinha do transporte e meu cartão de débito. Essas coisas das quais eu nunca saio sem. Tudo estava no mesmo lugar onde eu tinha deixado. Tudo como se eu ainda nem tivesse saído de casa. Minhas mãos tremiam. Peguei o celular para pedir um Uber. E para piorar tudo, quando eu olhei, o celular marcava 4h35 da madrugada. Acho que não tem nem palavras para terminar esse relato, só que ainda me causa coceira lembrar do que vivi. Quando eu era adolescente, morávamos em Aporé. Naquela época, lembro que eu estava no ensino médio e gostava de um rapaz. Ele morava a umas 2 ruas da minha casa. Vivíamos em uma fazenda e eu nunca acreditava nas coisas que meu pai me contava. Não sobre ele, mas sobre uma senhora que, segundo meu pai, era parente desse rapaz de quem eu gostava. Até onde eu sabia, ele vivia apenas com seus pais e irmãos. Mamãe me dizia que a senhora de quem papai falava não morava com eles. Essa senhora morava a uma rua de distância da nossa casa, mas para o lado oposto de onde morava o rapaz. E mamãe nunca se envolveu muito nesse assunto que papai comentava, mas lembro que ela me dizia: "Filha, apenas escute o seu pai. Ele não fala isso para te irritar, e não se trata do rapaz que você gosta. É sobre a senhora. Só se cuide porque ela é parente desse garoto." Quando eu perguntava o que havia de errado, eles nunca me diziam nada, apenas que ela não era uma boa pessoa e que provavelmente era por isso que nunca os víamos juntos. Então, um dia, quando comecei a conversar um pouco mais com esse rapaz, me ocorreu perguntar se ele tinha familiares. Ele respondeu que não, que ali moravam apenas eles e que o resto da família era de Minas. Nunca mencionou nenhuma avó. Algumas semanas depois, eu estava voltando da loja por volta das 5 ou 6, quando já estava começando a escurecer, e uma velhinha na frente de uma casa me cumprimentou. "Minha filha, como você está? Já está bem crescida." Eu conheci seus avós, disse ela, me chamando pelo nome.
E eu fiquei tipo: "Ah, oi, muito prazer. E tudo mais." Era uma senhora baixinha, não tanto pela altura, mas porque estava um pouco corcunda, com todo respeito. Tinha o cabelo bem grisalho, pele queimada do sol, e era magra. Depois de me dizer que conversaríamos outra hora, me deu um pãozinho desses chamados pão de leite, embrulhado num saquinho. Eu não queria aceitar, não gostava desse tipo de pão, mas a senhora insistiu que eu pegasse. Acabei aceitando. Agradeci, e quando estava chegando em casa, meu pai me chamou. Eu me virei e o vi vindo pela calçada. Cumprimentei e perguntei de onde ele vinha, mas ele me disse para entrar em casa. Soava irritado. Entramos, ele fechou a porta e me disse para nem pensar em dar uma mordida naquele pão. Eu ainda o segurava na mão. Papai disse que me viu falando sozinha na esquina e que, de repente, de um momento para o outro, eu estava com aquele pão na mão, sendo que ele sabia muito bem que eu não gostava desse tipo de pão. Ele afirmou que sabia que a senhora me havia dado aquilo, mas não parou de repetir que me viu falando sozinha, e estas foram suas palavras. Nem os vizinhos nem eu sabemos como é que aquela desgraçada faz para que a gente não a veja quando está falando com a meninada. E não fui só eu que tive fia, o vizinho também viu. Esse pão deixa aqui, ninguém vai comer. Quero que mais tarde você venha e olhe para ele. Eu não entendia, mas obedeci meu pai. Ainda não processava o que ele havia dito sobre ter me visto falando sozinha, mas ele tinha razão, a senhora realmente tinha me dado o pão. E foi só naquele dia que percebi de quem estavam falando quando se referiam à avó daquele rapaz. Passaram-se umas 2 horas, e papai foi me chamar no quarto, pedindo que eu fosse com ele até a cozinha. Fui com ele e o pão que havíamos deixado coberto com a marmita da roça, ainda dentro do saquinho, agora estava completamente preto, como se estivesse embebido em um líquido que parecia lama. Meu pai me disse: "Tá vendo? É disso que eu falava. Essa mulher já está morrendo. Os vizinhos a conhecem há muito tempo e ela está procurando alguém para levar com ela para poder viver mais, ou sei lá o quê. Mas está desesperada. Já sabemos o tipo de coisa suja que ela faz. Por isso, quando você me contou que o rapaz nem a mencionou, não me surpreendi. Ainda bem que não convivem com ela, porque só vive fazendo maldades desse tipo." Meu pai pegou o pão com tudo, inclusive a marmita da roça, e jogou no lixo. Depois deixou uma garrafa com água benta sobre o local onde o pão havia ficado. Naquela noite dormi pensando nisso, em como tudo havia sido estranho. Nunca mais vi aquela senhora, mas com o rapaz nosso relacionamento avançou. Namoramos por uns 2 anos e já com mais intimidade, ele me contou que nunca gostou da avó. Ninguém na família gostava dela, porque ela mesma havia deixado uma filha sua, gravemente doente. Ela própria dizia à família que havia sido a causadora da doença, que a filha ficou assim por ter sido grosseira com ela. E tristemente a tia faleceu. Quando isso aconteceu, toda a família se afastou da senhora. Na casa do meu ex-namorado, eles tinham crucifixos, terços e objetos abençoados para que a velha nunca pudesse se aproximar. E funcionou. Ela não conseguia mais visitá-los. E se a encontravam na rua, simplesmente a deixavam falando sozinha e iam embora. Meu ex-namorado me contou que naquela época em que ela me deu o pão, ela já teria cerca de 100 anos de idade. Bom, e quando eu a vi, sua imagem nunca saiu da minha mente, pois ela não aparentava ter essa idade. Parecia muito mais jovem. Mais tarde, a mãe do meu ex-namorado confirmou tudo. Disse que ela era uma bruxa e que estava pagando por muitas coisas ruins que havia feito. E que por isso não queria morrer, porque não queria que aqueles a quem devia por todo o mal que fez viessem buscá-la. Essa experiência me mudou para pior.
Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes de tudo isso acontecer e temo que nunca mais serei. Meu nome é Clara. Isso não aconteceu há tanto tempo a ponto de eu ter esquecido, mas também não foi como se tivesse acontecido na semana passada. Eu já não moro mais no lugar onde essa história aconteceu, e é por isso que me sinto confortável em falar sobre isso agora. Eu tinha acabado de me mudar para uma nova cidade por causa de uma promoção no trabalho. Nada muito empolgante, apenas uma cidade de porte médio, como tantas outras. Era uma terça-feira à noite quando a primeira coisa estranha aconteceu. Eu estava dirigindo de volta para casa depois do trabalho. O trajeto era de uns 15 minutos e ouvia um podcast quando meu celular vibrou. Era uma notificação que eu nunca tinha visto antes. Rastreador AirTag se movendo com você. No começo achei que fosse um engano. Talvez alguém tivesse deixado cair suas chaves no estacionamento, ou talvez fosse uma brincadeira de algum amigo. Mas assim que abri a notificação, fiquei horrorizada. O aplicativo dizia que o AirTag estava se movendo comigo havia mais de 1 hora. Isso significava que ele estava no meu carro durante todo o trajeto, ou pior, que já estava lá antes mesmo de eu entrar. Verifiquei o banco de trás, debaixo dos bancos, o porta-luvas e até o porta-malas, mas não encontrei nada. Nenhum AirTag, e além disso, nada que parecesse fora do lugar. Na hora eu soube o que estava acontecendo. Alguém tinha colocado um AirTag no meu carro, e quem quer que fosse sabia para onde eu ia. Pior ainda, sabia onde eu estava. Tentei manter a calma, mas foi difícil. Sem conseguir encontrar o dispositivo, eu não tive escolha a não ser dirigir para casa, o que significava levar um possível perseguidor diretamente até meu apartamento. Mas eu não tinha outra opção. Assim que cheguei, revirei o carro novamente, dessa vez com mais atenção. Mesmo assim, não encontrei nada, embora meu celular insistisse que o AirTag ainda estava ali. A parte racional de mim queria chamar a polícia, mas hesitei. O que eles poderiam fazer? Eu não tinha o dispositivo para mostrar e, mesmo que tivesse, não havia prova de quem o havia colocado. Tentei me acalmar com alguns fatos reconfortantes. Meu prédio tinha uma boa segurança, então não seria o fim do mundo se alguém soubesse onde eu morava. Além disso, eu já tinha vindo para casa. Não dava para desfazer isso. Quem quer que fosse já sabia minha localização, e nem a polícia poderia mudar isso. Então tentei simplesmente ignorar. Na manhã seguinte fui para o trabalho como de costume. A notificação apareceu de novo quando cheguei, mas eu a ignorei. Apesar disso, eu não consegui me concentrar o dia todo. Não parava de pensar naquele maldito AirTag. Quando cheguei em casa à noite, decidi que precisava encontrá-lo de uma vez. Passei quase 1 hora revirando o carro, verificando todos os cantos possíveis, mesmo aqueles que já tinha checado no dia anterior. Quando estava prestes a desistir de novo, passei a mão pela fenda entre o assento e o encosto do banco traseiro e meus dedos tocaram em algo. Naquele momento eu já sabia o que era. Levei o objeto para dentro, tentando ignorar o quanto minhas mãos tremiam. Acabei apenas tirando a bateria porque não sabia o que mais fazer. Não quis destruí-lo, já que poderia servir como evidência, mas também não suportava a ideia de deixá-lo ativo. A simples noção de que alguém podia estar acompanhando cada um dos meus passos por dias me fez sentir exposta de um jeito que nunca tinha sentido antes. Naquela noite, enquanto tentava dormir, não parava de pensar em quem poderia ter colocado aquele negócio lá. Tinha alguns caras na minha vida como ex-namorados, amigos de amigos, mas ninguém que eu imaginasse capaz de fazer algo tão doentio. Na noite seguinte, cheguei tarde do trabalho depois de um dia péssimo. Fui destrancar a porta do meu apartamento, algo que eu já tinha feito centenas de vezes, e congelei. A porta estava escancarada. Eu moro sozinha, então nem meus pais nem amigos deveriam estar lá dentro. Não entrei. Seria uma péssima decisão.
Voltei direto para o carro e liguei para a polícia. Eles revistaram o apartamento inteiro e não encontraram nenhuma prova definitiva de que alguém tivesse estado ali. Sem impressões digitais, sem sinais de arrombamento e nada que indicasse invasão. Mostrei a eles as notificações do AirTag e contei tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Os policiais me perguntaram várias vezes se eu já tinha sido perseguida antes ou se conhecia alguém que pudesse fazer algo assim, mas eu neguei. Foi um verdadeiro pesadelo. Depois disso, as coisas se acalmaram um pouco. Provavelmente o perseguidor soube da visita da polícia, mas mesmo assim, acabei me mudando. Por sorte, acho que essa pessoa não me seguiu nem descobriu meu novo endereço. Ainda assim, me atormenta saber que alguém da minha vida me perseguiu e invadiu o meu apartamento. A pior parte, porém, o que torna tudo isso tão assustador, é que até hoje eu não faço ideia de como essa pessoa entrou. A porta não estava danificada nem arrombada. Ela simplesmente havia sido destrancada com uma chave que ninguém mais deveria ter. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Ernesto e cheguei ao seu canal por recomendação de um amigo. Ele disse que aqui eu podia contar minha história e aqui estou. O lugar onde cresci era um lugar tranquilo, com muita agricultura e nada realmente ruim acontecia. Ou pelo menos era o que parecia. Me digam, vocês acreditam em bruxaria? Porque eu sim. E com essa história acho que vocês vão entender por quê. Bom, no ano de 2007, meu irmão e eu tínhamos um primo dono de umas plantações de milho e feijão. Ele nos pagava um trocado para irmos regar as plantações a cada 3 ou 4 dias. Era um trabalho fácil, o difícil mesmo era ter que madrugar, pois antes das 5 da manhã já tínhamos que estar regando para aproveitar o clima fresco e as plantas absorverem melhor a água. Levantávamos ainda no escuro, pegávamos nossas coisas e caminhávamos até as plantações que não ficavam longe. Numa dessas madrugadas, eram mais ou menos 4h40, meu irmão e eu íamos pelo caminho de sempre. Ainda não havia amanhecido, e ao lado das plantações havia um campo aberto que levava a uns morros. Tudo normal, até que ao longe vimos uma sombra se movendo, como se estivessem cavando o chão com pás. Achamos que fossem ladrões, então sem pensar muito corremos para lá, cheios de coragem e prontos para espantá-los. Mas quando nos aproximamos, não eram pessoas, eram cachorros grandes. Meu irmão lembra deles como vira-latas, mas para mim pareciam pastores alemães. Sim, estavam em pé sobre as 2 patas traseiras, usando as da frente para segurar as pás e cavar a terra. Cavavam como se fossem humanos. Meu irmão e eu nos olhamos apavorados. Por sorte, os cachorros não nos viram. Terminaram de jogar terra em algo, deixaram as pás jogadas ali e foram embora caminhando também em 2 patas, como gente. Eu não conseguia nem me mexer de tanto medo. Meu irmão disse: "Vamos ver o que eles enterraram." Mas eu falei que nem morto, que era melhor não nos metermos nisso. Mesmo assustados, seguimos com o serviço, mas eu já não estava tranquilo. Sentia que algo nos observava dos morros. Depois daquele dia, as coisas começaram a ficar estranhas. As colheitas do meu primo começaram a secar. As folhas ficavam amareladas mesmo com os cuidados certos. Não chovia, e isso que era época de chuva. Para piorar, meu primo começou a adoecer. Primeiro dores de cabeça, depois febre, e ele ficava cada vez mais fraco. Meu irmão e eu ainda não tínhamos contado nada sobre os cachorros, mas não aguentamos mais e decidimos ir ver o que tinham enterrado. Fomos de madrugada e começamos a cavar com uma pá que levamos.
Não demorou muito para encontrar uma bonequinha velha e suja, feita de pano. Não tinha olhos, apenas cavidades vazias das quais saíam vermes. Ficamos apavorados. Deixamos a boneca lá e corremos para contar à minha mãe. Quando ela viu a boneca, ficou pálida e disse que aquilo era um trabalho de bruxaria. Então contamos sobre os cachorros. Ela ficou ainda pior e disse que aquilo não eram cachorros. Quando amanheceu, chamou uma senhora do povo, uma benzedeira que entendia dessas coisas. A mulher chegou, viu a boneca e garantiu que carregava um mal pesado, que até cabelo humano tinha colado na cabeça. Ela se desfez da boneca, mas aquilo não foi o fim da história. Depois de tudo isso, se não bastasse o que já tínhamos passado, meu irmão e eu começamos a ver cachorros do lado de fora de casa. Não eram os mesmos de antes, eram outros, mas igualmente estranhos. Sentavam-se na grama como humanos, nos olhando fixamente. Uma noite contamos aos nossos pais. Meu pai saiu com um pau para espantá-los, mas quando se aproximou, os cachorros falaram. Juro por tudo, eles falaram com uma voz que não era humana. Disseram: não deviam ter desenterrado a Mônica, agora ela vai ficar brava. Depois se levantaram e foram caminhando em duas patas para os morros. Toda a família ficou muda. Dentro de casa ficou proibido falar sobre o assunto. Dias depois, meu primo desapareceu. A última notícia que tivemos é que saiu de um bar uma noite e nunca mais o viram. Naquela época ele estava muito mal, pois tinha se divorciado, perdido as terras e tudo foi por água abaixo. O estranho é que ele não tinha inimigos. Era um homem bom com uma família feliz. 2 filhos, um bom trabalho, tinha suas terras e de repente tudo acabou do nada. Já se passaram 19 anos e nunca o encontraram. E sobre essa tal Mônica nunca soubemos quem era. Respeito as crenças de cada um, mas depois do que vi, sei que a bruxaria é das piores coisas que existem neste mundo. Destrói vidas, destrói famílias. Essa é a minha história pessoal. Não conto para que acreditem, mas para que fiquem atentos ao seu redor, independentemente do que vocês creiam. Até mais e obrigado pelo tempo. Escrevo de Valinhos para relatar uma história muito sombria. Conto do jeito que me contaram meu pai, meus tios e minha mãe. Em 2010, meu avô estava muito doente e nos últimos meses já não se levantava da cama. Vale dizer que ele morava numa pequena fazenda. 4 noites antes de morrer, meu avô, que mal conseguia falar, acordou meu pai e meus tios no meio da madrugada, dizendo que tinha visto algo do lado de fora da janela. Disse que era um cavalo, mas que parecia estar ereto como um homem, com olhos vermelhos muito brilhantes. Descreveu como se estivesse olhando diretamente para ele no escuro. Falou que o cavalo tinha uma espécie de sorriso estranho. Meu avô estava fraco, mas não tinha alucinações nem nada assim. Meus tios e meu pai acharam que podia ser febre ou efeito dos remédios, mas saíram para verificar, só para tranquilizá-lo. A casa era cercada por um terreno com algumas árvores e um arame farpado, para ninguém entrar. Então pegaram lanternas e um facão, por precaução. Eles não esperavam encontrar nada, mas encontraram. Havia algo lá fora. Era como um cavalo, mas em pé sobre 2 patas, correndo rápido entre as árvores. Tentaram segui-lo, mas obviamente não conseguiram. Meu tio João disse que ouviram um som, como um relincho misturado com uma risada grave. Voltaram para casa pálidos, mas não contaram nada ao meu avô para não assustá-lo. Nas noites seguintes, meu avô insistia que a coisa ainda estava lá fora, olhando pela janela. Ninguém mais via, mas todos estavam nervosos. Minha mãe e minhas tias diziam que sentiam algo pesado no ar.
Minha irmã disse que era a morte rondando e levaram bronca por isso. Na noite em que meu avô morreu, tudo piorou. Nem eu nem minhas irmãs estávamos lá, mas meu pai contou que enquanto todos estavam ao redor da cama, meu avô abriu os olhos de repente e apontou para a janela. Disse com a voz mais clara que teve em semanas: "Aí está rindo de mim." Meu pai e meus tios olharam, e lá estava de novo aquele cavalo humanoide de pé sobre duas patas, com olhos vermelhos e um sorriso horrível, como se soubesse que meu avô estava prestes a partir. Meu pai disse que não parecia um animal, mas algo maligno. Meus tios furiosos saíram e jogaram umas lâminas, algo como machadinhas, na direção da criatura, mas não acertaram. Ela corria rápido demais, sumiu no mato, e o que ficou foi apenas o eco daquela risada horrível, como se estivesse se divertindo com o sofrimento deles. Quando voltaram a casa, meu avô ainda estava vivo, mas naquela madrugada faleceu. E o pior é que eu também vi. No dia seguinte, minha mãe e meus tios estavam arrumando o entorno da casa, preparando tudo para o velório, que seria ali mesmo, quando notaram que logo abaixo da janela do quarto do meu avô, na parede havia um rostinho sorridente desenhado com barro. Não era coisa de criança. O desenho era preciso, com um sorriso largo e olhos bem feitos. Ninguém na família teve coragem de tocar. Meu pai cobriu com tinta branca naquela tarde. Até hoje buscamos explicação para o que aquilo poderia ser. Isso aconteceu durante a última semana de outubro, nos dias que antecederam o Halloween. Eu morava em uma casinha aconchegante, em um bairro residencial bem comum. Eu até gostava do feriado, mas nunca fui muito de decorar a parte de fora da casa. Alguns anos atrás, minha irmã me deu de presente uma pequena decoração de fantasma, então eu só colocava aquilo no meu jardim da frente e pronto. Mas uma semana antes do Halloween, alguém bateu na minha porta. Era meu dia de folga, então eu estava em casa para atender. Não reconheci o homem. Ele devia ter uns 40 anos, cabelo castanho curto e usava uma jaqueta grossa e acolchoada. Ele estava com um sorriso largo quando disse que só queria me dizer o quanto amava minhas decorações de Halloween. Eu não soube muito bem como reagir. Como eu disse, só tinha aquele pequeno fantasma no quintal. Nem era nada demais ou muito criativo. Literalmente uma tábua de madeira com um fantasma pintado na frente. Agradeci, e o cara continuou sorrindo enquanto se afastava. Achei bem estranho, mas nada preocupante. Provavelmente era só alguém muito sociável, talvez até demais, para ser sincero. Porém, apenas alguns dias depois, ele voltou. Dessa vez eu tinha acabado de chegar do trabalho às 7 da noite e antes mesmo de conseguir trocar de roupa, ele bateu novamente. Fiquei bem assustado quando percebi que era ele de novo, e a conversa só me deixou ainda mais desconfortável. Mais uma vez, ele elogiou o fantasma no meu jardim, mas em vez de encerrar por aí, tentou puxar conversa fiada. Eu respondi com monossílabos, deixando bem claro que não estava interessado em seja lá o que ele quisesse. A essa altura já era só esquisito mesmo. No fim, eu disse que estava ocupado, mas ele ainda tentou me segurar na porta, o que me obrigou a simplesmente fechá-la na cara dele. Ele ficou ali uns 20 segundos, parecendo pensar se batia novamente, mas felizmente desistiu e foi embora. A coisa toda estava ficando bem assustadora com aquele sujeito, mas eu esperava que tivesse acabado ali. Passaram-se vários dias sem nenhum outro encontro, então isso acabou saindo da minha cabeça. Chegou a noite de Halloween e eu tive sorte de sair mais cedo do trabalho, então ficaria em casa distribuindo doces. Preparei um jantar bem cedo e passei a noite indo e voltando entre a televisão e a porta.
Por volta das 7, o movimento de crianças já tinha diminuído bastante, então só alguns grupos passavam de vez em quando. Mas quando abri a porta para entregar doces a um grupo de crianças, notei algo do outro lado da rua. Reconheci a jaqueta grossa e acolchoada. Era o mesmo homem que já tinha aparecido 2 vezes. Ele estava parado na calçada, parecendo observar a mim ou a minha casa, mas não dava para ter certeza. Estava escuro demais. Entreguei os doces às crianças e fiquei observando até que elas se afastassem, certificando-me de que o homem não as seguia nem nada assim. Talvez eu estivesse sendo paranoico, mas ele acabou indo para o lado oposto. Então fechei a porta e tentei não me preocupar demais. Eventualmente todas as crianças foram embora e as ruas do bairro ficaram silenciosas e calmas, sem mais ninguém andando por aí. Fiquei na sala e coloquei um filme de terror para encerrar a noite. Acho que devia ser por volta das 10 quando o filme começou, e umas 11 ou meia-noite quando, de repente, alguém bateu a porta. Quase caí do sofá de susto. Levantei e, com cautela, olhei pela porta. Era o mesmo cara, e ele estava segurando algo. Já era tarde demais para isso. Imediatamente senti que havia algo muito errado. Não abri a porta, mas ele deve ter me ouvido, porque começou a falar. Trouxe algo para você, seu maldito. Só quero te dar para celebrar o feriado. Ele bateu de novo. Olá? É só um presente. Você vai adorar. Não respondi, disquei para a polícia e fiquei observando pela fresta enquanto esperava. Ele continuava batendo e tentando me entregar aquele presente, mas eu não conseguia ver o que era. Havia apenas uma caixa da Amazon em suas mãos. Depois de 1 minuto, ele finalmente foi embora, levando a caixa com ele. Passei todas as informações que tinha para os policiais, mas não era o suficiente para encontrá-lo. E algo me dizia que ele ainda estava por perto, observando enquanto eu conversava com os policiais do lado de fora, porque depois daquela noite ele nunca mais apareceu. Não faço ideia do que era aquele presente, nem porque ele basicamente me perseguia, mas todo ano perto do Halloween, sinto um frio na barriga. Sempre tenho o pressentimento de que ele pode voltar. Estava voltando de Florianópolis e parei em um bar na beira da estrada para tomar um café. O lugar estava quase vazio. Havia apenas uma mulher sentada numa cadeira perto da entrada. Tinha algo estranho nela, e seus olhos pareciam enxergar através de mim, como se soubesse o que eu estava pensando. Ela me deixava desconfortável, mas eu não conseguia parar de olhar para ela. Depois de um tempo, ela se levantou, se aproximou e perguntou se podia me acompanhar na minha próxima viagem. Algo na minha cabeça me dizia que aquilo não era uma boa ideia, que eu deveria dizer não, mas havia algo nos olhos dela que me impediu de recusar e, no final, acabei aceitando. Algum tempo depois, ela subiu no caminhão comigo. No início, a viagem foi silenciosa. A noite era escura e só se via o que os faróis do meu caminhão iluminavam. Depois de alguns quilômetros, ela começou a falar sobre meus entes queridos que já haviam falecido. O estranho não era só ela falar deles, mas o fato de mencionar coisas que ninguém mais sabia, coisas pessoais, lembranças que eu só havia compartilhado com eles. Senti imediatamente uma mistura de medo e espanto. Não entendia como alguém que eu nunca tinha visto poderia saber aquele tipo de coisa. Perguntei rindo se ela era bruxa ou o quê, e ela apenas sorriu. A essa altura, o sorriso dela já me deixava nervoso, como se soubesse algo que eu não sabia. Foi então que ela me disse algo que me gelou por completo. Eu os conheci do outro lado. Minhas mãos começaram a tremer no volante. Tentei me acalmar e focar na estrada, mas cada coisa que ela dizia me deixava mais nervoso. Ela começou a descrever um lugar para onde eu iria depois de morrer, como se tudo já estivesse decidido.
Disse que no fim do caminho eu me reencontraria com aquelas pessoas que não estavam mais aqui. Descreveu como seria esse reencontro e cada palavra me causava arrepios. Minha pele arrepiava e eu sentia um frio na espinha. Algo na voz dela me dizia que ela não estava brincando nem inventando uma história para me assustar. O ambiente na cabine começou a ficar estranho, não só pelo que ela dizia, mas pela forma como dizia, com uma segurança assustadora. Depois de vários quilômetros, ela pediu para descer em um ponto no meio do nada. Olhei ao redor e não havia absolutamente nada. Nem casas, nem luzes, nem placas, apenas a estrada e a escuridão. Antes de descer, ela se aproximou, olhou nos meus olhos e sussurrou no meu ouvido: "Em breve você estará com eles." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela abriu a porta e desceu do caminhão. Observei enquanto ela se afastava e, em questão de segundos, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tentei procurá-la, mas nem procurei com tanta preocupação. Desde então tenho pesadelos. Ela está sempre lá, com aquele sorriso, falando sobre meus entes queridos mortos. O bizarro é que ao lado dela aparecem todos eles, olhando para mim como se estivessem me esperando. Toda vez que acordo, a lembrança da voz dela ainda está na minha mente e não consigo deixar de sentir que, de alguma forma, sua promessa pode se cumprir.